Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais elegantes da ciência da computação, o algoritmo de Kruskal. Se alguma vez pintou aquela dúvida de como encontrar o jeito mais barato de conectar vários pontos, seja numa rede de computadores ou até num parque de diversões, então esta análise é o lugar certo. Para começar, vamos imaginar uma situação bem prática. Pensa na gerência de um parque de diversões novinho em folha. Os brinquedos são incríveis, a inauguração tá chegando. Só que tem um problema: não tem nenhum caminho ligando as atrações. Nada. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Ou melhor, a pergunta que pode economizar 1 milhão. Como é que a gente liga tudo, garantindo que o pessoal possa andar da entrada para a montanha-russa, de lá para a roda gigante e assim por diante, mas com um orçamento super apertado? O desafio é esse: conectar geral, com o menor custo possível. O objetivo, então, é claro: criar uma rede de caminhos que junte todas as atrações e a portaria. Mas o truque é fazer isso de um jeito que a quantidade de material, o nosso custo, seja menor possível. Não tem espaço aqui para construir um caminho que não seja absolutamente necessário. E como a ciência da computação encara um problema desses? Transformando ele num modelo, numa abstração. A gente vai basicamente traduzir o nosso parque para a linguagem dos algoritmos. E olha que legal como isso funciona. Cada atração, e a portaria também, vira um ponto, que a gente chama de vértice. Cada caminho que a gente poderia construir entre dois pontos vira uma linha ou aresta. E o custo para fazer cada caminho? Bom, esse é o peso da aresta. E pronto, nosso parque virou um grafo com pesos. Agora, falando essa língua dos grafos, nosso objetivo fica super preciso. A gente precisa escolher um conjunto de arestas, de caminhos, que conecte todos os vértices com o menor peso total. E tem um detalhe fundamental: a gente não quer ciclos. Um ciclo seria um caminho redundante, sabe? Se já dá para ir do ponto A para o B, para que criar outro caminho que faz a mesma coisa? É jogar dinheiro fora. E essa solução perfeita, essa rede ideal, tem até nome técnico. É a árvore geradora mínima, ou AGM. Vamos quebrar esse nome. Árvore, porque não tem ciclos, parece os galhos de uma árvore. Geradora, porque ela alcança ou gera uma conexão com todos os pontos. E mínima, porque a soma dos custos, dos pesos, é a menor possível. É exatamente o que a gente está procurando. Tá, mas como é que a gente acha essa tal de AGM? A resposta é surpreendente e vem de uma filosofia de resolver problemas que é muito intuitiva, conhecida como estratégia gulosa. A estratégia gulosa é exatamente o que o nome diz. Em vez de ficar planejando a longo prazo, ela simplesmente olha para as opções disponíveis agora e pega a melhor, a mais barata. O foco é total no ganho imediato, passo a passo. Mas aí que está a dúvida, né? Será que tomar a melhor decisão local várias vezes leva a gente para a melhor solução geral? Em muitos casos da vida, a gente sabe que não. Às vezes o barato sai caro. A grande questão é: para o nosso problema do parque, ser guloso funciona? E a resposta, para nossa sorte, é um gigantesco sim. E o responsável por isso é o herói da nossa história, o algoritmo de Kruskal. Ele é a prova de que, às vezes, ser guloso é a coisa mais inteligente a se fazer. Exato. Lá em 1956, um matemático chamado Joseph Kruskal bolou um método que aplica essa estratégia gulosa de um jeito brilhante e que, com certeza, sempre vai encontrar a árvore geradora mínima. Ele nos mostra que, nesse caso, a abordagem mais simples é, de fato, a melhor. E como ele funciona? É quase ridiculamente simples. São só duas regras. Primeira, faça uma lista com todos os caminhos possíveis, ordenados do mais barato para o mais caro. Segunda, comece a percorrer essa lista e vá adicionando os caminhos na sua rede um por um, com uma única condição: se o caminho que for ser adicionado criar um ciclo com os que já estão lá, ele é descartado. Simples assim. Bom, a teoria é bonita, mas nada como ver a mágica acontecendo na prática, né? Então, vamos colocar o Kruskal para trabalhar e ver como isso se desenrola. Ok, tá aqui o nosso desafio prático. Nosso parque tem 6 pontos importantes, de A até F. E essas linhas são todos os caminhos possíveis que a gente poderia construir, cada um com seu custo. Passo 1. Ordenar tudo pelo custo. Dá uma olhada na tabela. O caminho AB, que custa 2, está lá no topo. Depois o CD, com custo 3, e por aí vai. Essa lista é o nosso roteiro, perfeitamente organizado do mais barato para o mais caro. Começando. O primeiro da lista é o AB, custo 2.
Como ele é o primeiro, não tem como formar ciclo, certo? Então, adicionado. Custo total até agora, 2. Próximo. Caminho CD, custo 3. Ele também não forma ciclo com o que a gente já tem, então adicionamos também. Nosso custo total agora sobe para 5. O ritmo é esse, sempre pegando a opção mais em conta. Agora, atenção, um momento chave. A próxima aresta na nossa lista conectaria 2 pontos que já estão, de certa forma, no mesmo grupo. Se a gente adicionasse ela, criaria um caminho redundante, um ciclo. E a regra é clara. O algoritmo muito esperto detecta isso e simplesmente rejeita essa aresta. Ufa, uma economia. E o processo continua assim. A gente vai descendo a lista ordenada, pega o próximo caminho mais barato e faz a pergunta: isso aqui cria um ciclo? Se a resposta for não, a gente adiciona. Se for sim, a gente pula. E repetimos isso até o momento em que todos os pontos estiverem conectados numa estrutura única. E aqui está o resultado. De um lado, o problema inicial, aquela confusão de possibilidades. Do outro, a solução elegante e eficiente que o Crucible encontrou. Uma rede limpa que conecta tudo com o menor custo possível. Essa é a nossa árvore geradora mínima. E para quem curte a parte mais técnica, a eficiência do algoritmo é o que chamamos de O de E log E. Traduzindo do computês, a parte que mais dá trabalho para o computador é ordenar aquela lista de caminhos no começo. Depois disso, ele é muito rápido. Isso significa que ele funciona super bem mesmo para redes gigantescas. Então, para resumir, o que a gente aprendeu? Primeiro, o algoritmo de Kruskal não acha só uma solução boa, ele garante a melhor solução, a mais barata. Segundo, a estratégia gulosa, que parece tão simples, pode ser incrivelmente poderosa se aplicada no problema certo. E terceiro, isso vai muito além dos parques, né? É fundamental para projetar redes elétricas, de internet e até no planejamento de cidades. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Olhando para o nosso dia a dia, desde organizar tarefas e até planejar uma viagem, onde mais essa ideia de fazer a melhor escolha do momento poderia levar a um ótimo resultado final? Fica a reflexão de que, às vezes, a solução mais genial é, na verdade, a mais simples.